Segundo Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 10. Cartas de Paulo à igreja de Corinto. É a segunda carta, no capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vou ler de novo. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Eterno Deus e Pai, está entre nós a sua palavra, e por este momento, Senhor, nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha agir no nosso coração, nos dê interpretação e nos conduza em nome de Jesus. Amém. Tem como tema principal essa mensagem: aquele que dá a semente. Esse é o foco. Aquele que dá a semente. Eu tenho visto, irmãos, muita manipulação dentro desta mensagem. Mas o tema principal aqui é sobre aquele que dá a semente. Aquele que nos presenteia com a semente. E quem é? O Pai nos deu Jesus. Ele nos ofereceu o Senhor para nós como presente. Ele é a semente. E então o próprio Deus se fez carne e habitou no meio dos homens. Se tornou o sacrifício perfeito para resgate das nossas almas. A semente, portanto, é Cristo. Se você olhar para a sua vida, me permita, irmãos, se você, por exemplo, não fosse um cristão, onde você estava agora? Se eu não estivesse na presença de Deus, se eu não estivesse ouvido, ou tivesse, melhor dizendo, ouvido o Senhor me chamar, onde estava agora? Talvez eu estaria com a minha vida de ponta cabeça. Eu estaria, talvez, junto com a minha esposa, mas nas baladas. Talvez. Eu vou fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, se você não tivesse Jesus sobre a sua vida, onde você estava hoje? No mundo. Exatamente. Por menos que a gente conheça o Senhor, por menos, todos nós estaríamos bem longe de Deus. Nenhum de nós estaríamos falando de Deus agora. Você estaria envolvido nos seus problemas, na sua dificuldade, tinha brigado com a sua esposa, brigado com o marido, brigado com os seus filhos, discutido com o patrão, desempregado, passando vergonha, nas biqueiras, no vale. Ah, mas não tem. Tem sim. A Bíblia diz que nenhum de nós o coração procura Deus, é Deus que nos encontra. E isso nós pegamos essa mensagem. Eu já vi gente pegar essa mensagem para pedir dinheiro para o povo, oferta. Olha, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá a necessidade, a semente se multiplicará e o fruto da justiça de vocês. Aqui está falando de Cristo. Quem foi Paulo? Perseguidor. Paulo, antes Saulo, não é que foi trocado o nome dele. Tem gente que fala que foi trocado o nome de... Não, o nome de Saulo também é Paulo. Ele tem dupla cidadania. Saulo, perseguidor da igreja, e fazia isso em nome da lei. E que lei era essa? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo estava dotado de conhecimento na Torá e vivia a lei de Gamaliel, um ancião, um homem poderoso. Saulo era um homem vaidoso, arrogante, prepotente, humilhava os cristãos, mandava prender, tirava a vida deles, sentia prazer nisso, em nome de uma religião. Paulo era um religioso, não conhecia o Senhor, não sabia, não tinha semente no seu coração. E o Deus Pai, o Todo-Poderoso, nos deu como semente Jesus Cristo.
o próprio Deus se fez carne, habitou no meio dos homens, se tornou sacrifício perfeito para resgate das nossas almas. Portanto, não existe amor mais verdadeiro que o amor de Deus. E aonde ele está? Revelado no seu Filho Jesus Cristo, Salvador. Que revelação é essa? Um Deus que foi capaz de dar o seu próprio Filho. A Bíblia diz assim, e amou o mundo de tal maneira é acima da razão, acima do nosso próprio entendimento, do nosso conhecimento. Ele amou o mundo de uma tal maneira, está dizendo assim, de um amor tão perfeito, o santo amor de Deus, o santo amor de Deus manifestado aqui. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho como semente. Para quê? Para nos salvar, para nos tirar da ira futura, da ira, condenação. Ele deu uma semente, ele deu a salvação, nos presenteou com essa semente. E que esta semente plantada no nosso coração, ela prospera e gera frutos. E esses frutos não são meus, o fruto provém da semente. E quem dá o crescimento é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que rega o nosso coração, que aquece quando estamos gelados e que nos admoesta quando estamos altivos. Glória ao nome santo do Senhor. Que maravilha, esta noite está caindo uma porção de entendimento dentro da palavra de Deus a todos que estão aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde você estaria se essa semente não tivesse chegado até você? Aonde eu estaria se esta semente não tivesse caído no meu coração? Dá semente ao que semeia. Ele está dizendo, dá semente ao que semeia. Anunciar Jesus Cristo é a principal mensagem da igreja. Dá semente ao que semeia. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser apregoada. Olha que grande responsabilidade o Pai nos deu. Os anjos, os anjos também queriam isso, mas o Senhor nosso Deus delegou a nós. Os anjos também queriam falar do Senhor, mas este compromisso o Senhor delegou. O Senhor nosso Deus delegou a todos nós, seus servos, a missão de pregar o evangelho da salvação. Ministração que não tem evangelho não é ministração. Igreja que não pega o evangelho não é igreja. Palavra que não tem Cristo não é palavra de Deus. Ministração que não tem a presença do Espírito Santo não é ministração, é um diálogo. Ministração que não tem evangelho é falácia, são palavras de um coach, são palavras que edificam o seu ego, que alisa ao seu ego. A ministração precisa ter Jesus no centro da pregação. A verdadeira palavra de Deus carrega o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para a palavra, te dá semente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Semeia na igreja a mensagem da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Então esta semente traz o pão para nós comermos. Que semente é essa? Que pão é esse? A palavra do Senhor é como alimento para a nossa alma, e o pão é Jesus Cristo. Está entendendo como tudo desemboca na pessoa do Senhor Jesus? Como tudo desemboca nessa semente maravilhosa que é Jesus Cristo na nossa vida? Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que a sua família precisa, é o que o seu lar precisa, é o que os seus filhos precisam, é o que a sua igreja, você que me assiste e que aonde você congrega não tem palavra de Deus, fuja daí. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua alma está morrendo, você está morrendo. Sem a presença de Deus não há edificação, só há você na sua pessoa, na tua autoridade, o seu desejo, a sua vontade. Deus não está no negócio, não tem semente, não há frutos, não há prosperidade. A prosperidade que eu digo não é terrena.
não há crescimento espiritual, não há graça, não há transformação, não há regeneração. Fala que tem o coração limpo, mas não tem coração limpo coisa nenhuma. Fala que tem as mãos limpas, mas as mãos são sujas. O coração é sujo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para nós recebermos da palavra de Deus e entendermos, irmãos, que Deus precisa agir sobre a nossa vida, precisamos ter essa semente germinada no nosso coração, Deus dando crescimento, sua palavra frutificando no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, gerando frutos em nós, frutos de salvação. O pão, irmãos, dizemos que temos o pão na casa do pão e não há pão. O nosso forno está apagado, não há fogo, não há aquecimento, não há fogo no coração, não há presença do Espírito Santo. Dizemos que temos pão, mas não há pão coisa nenhuma. O forno está vazio, não tem pão, não tem o trigo, não tem a cevada, não tem o azeite, não tem a água, não tem o fogo, não tem a presença do Espírito Santo. E isso não é ministração, não tem palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E queremos comer o quê? Somos enganados. Não há mudança, não há transformação, não há arrependimento de pecados, não há regeneração. As pessoas vão à igreja por ir, elas não querem voltar mais. Amanhã te liga, pede dinheiro, e pede isso, e pede aquilo, porque meu casamento é assim. Por quê? Porque não tem semente, não tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem a palavra de Deus verdadeira. As pessoas se perdem, traem, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque não tem ministração, não tem palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ficamos bravos, nós revoltamos, queremos resolver do nosso jeito, mas nós somos o culpado. Não existe ministração da palavra, não existe uma essência, não há semente. Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a semente, multiplicará o fruto da justiça. A palavra justiça é caráter, é transformação, é amor, é misericórdia, é bondade, são frutos do Espírito em nós. Não tem sentido, não há regeneração. Parece que ir à igreja é uma agenda, uma obrigação, um dever. E aqueles que vêm por obrigação, geralmente se sentem incomodados, olhando para o relógio toda hora, faz uma fila no bebedor de água, se movem no banco, não há graça nenhuma, não há misericórdia, não há bondade, não há nada. A igreja vazia, falamos que temos o pão, mas o forno está desligado, não há forno, não há trigo, não há massa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras e pregações vazias, a igreja vazia, não tem a presença de Deus, não tem ministração da palavra de Deus. Quantos estão vivendo desta maneira? Quantos estão vivendo assim? O pão está tanto na mesa do rico, como na mesa do pobre. E assim a palavra de Deus é necessário estar sendo pregada. A palavra de Deus é acessível a todos quantos querem ouvi-la e guardá-la no seu coração. Ela está aí para o rico e para o pobre, não qualquer palavra, mas a palavra de Deus, aquela que vem do Espírito Santo e que realmente alimenta a alma. Eu vou ser sincero para os irmãos, sem demagogia, eu tenho sido transformado todo dia. Pensa, há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, era um homem bicudo, só a minha razão valia, só a minha fala, tudo eu queria, eu me revoltava, pessoas que estão aqui comigo sabem bem disso, como eu cheguei aqui, tá tudo errado isso aí, e eu arrumava, fala com um, fala com outro, e todo mundo percebia. Hoje não, hoje o Senhor tem me ensinado todo dia, tomar minha cruz e segui-lo, e fazer a minha parte, e entender que se Deus quiser fazer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Aprendi que muitas portas precisam se fechar para que outras sejam abertas. Eu defendia a minha ideia e os outros eu não me importava com isso. Hoje nós vemos aí um grande homem de Deus que caiu, ele mesmo admitiu, os irmãos sabem de que eu estou dizendo, é um homem famosíssimo nas redes sociais. Agir pelo nosso próprio pensamento, as nossas próprias decisões, somente a nossa verdade é que vale, a dos outros não. Não paramos para ouvir,
Quantas pessoas deixaram de ser nossos amigos por causa desse nosso comportamento? E nós somos moldados todos os dias. Ainda há tempo de nós arrependermos. Aquela que vem do Espírito Santo, a palavra que vem do Espírito Santo é a própria palavra de Deus, e a revelação da palavra não é a minha. Esta é a verdadeira revelação da palavra, a própria palavra de Deus. E nós vamos aprendendo, e isso é multiplicar a semente. O Espírito Santo faz prosperar a palavra de Deus. É o trabalhar do Espírito Santo que multiplica essa semente no nosso coração. Sua palavra, o Senhor em nós vai crescendo. Se Deus, aliás, só Deus pelo seu Espírito Santo dá o crescimento. E é ao longo da nossa vida cristã. Eu não sei se você está congregando em algum lugar que talvez você não quer mais continuar. Seja você a diferença aí. Seja você anunciar a palavra de Deus onde você está. Seja você o princípio do Senhor aí, para que a palavra de Deus entre em você onde você está. As bênçãos do Senhor, a sementeira aí cresce. Informações vindas do alto, essa é a sementeira. As bênçãos do Senhor, a sementeira cresce, são a palavra de Deus que vem do alto, que nos edifica, que nos reconstrói, que nos leva para a palavra do Senhor. Então, aquelas que falam ao coração, palavra de Deus, que testificam que é Deus falando e não homem. E isso que dá o crescimento, Deus. É o Espírito do Senhor que age sobre a nossa vida. E qual é a consequência de tudo isso? Aumenta os frutos de justiça em nós. Eu vejo isso em mim. Cada dia que passa, o Senhor tem aumentado os frutos de justiça em mim. Grandes coisas já levantaram, não só ministerialmente, claro, todos nós temos isso, todos nós, mas também materialmente, familiar, parente. 90% dos irmãos dos meus parentes são de outra denominação, que não concordam de eu estar aqui. Mas eu vejo que a cada dia o Senhor tem aumentado os frutos de justiça em mim. Justiça não é olhar para o Bruno com ódio. Justiça não é olhar para um amigo que fez o mal com ódio. Justiça não é olhar para aquele que te perseguiu, por exemplo, seu irmão. Eu cresci ouvindo isso. Não, Deus vai pegar o teu inimigo, Deus vai colocar ele 7 palmos abaixo da terra, Deus vai fazer, vai nada, é um mentiroso, é um falso profeta. E eu cria nisso, acreditei nisso, vivi isso durante mais de 30 anos. Mas quando eu olho para os frutos de justiça, são os resultados da salvação, que são vidas alcançadas. E como elas são alcançadas? Quando eu sou manso e humilde, pobre de espírito, e alguém faz uma maldade para mim, eu me calo, não com a injustiça, mas eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me permita ser perseguido e não fazer com que essa perseguição tire sua presença de mim, mas que frutos do teu amor sejam gerados em mim, como perdão, misericórdia, bondade, graça. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Não senso de justiça, razão, ódio, perseguição. Se jogou uma pedra, eu vou jogar 2, se jogou 2 eu jogo 4, se jogou 4 eu jogo 10, não, Senhor, mas que eu possa entender a sua palavra de fato, que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados são vós que injuriados e mentindo, e disser todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Aquele que me lançou pedra, aquele que perseguiu, que fez de tudo para te derrubar, começa a olhar a você, não a você, mas a transformação que Deus está fazendo em você, como você está mudado, como você está sendo transformado. Então o testemunho de justiça em você começa a aumentar o fruto de justiça no outro. É isso que a palavra está dizendo, que os teus inimigos não são seus inimigos, aquele que você e eu declaramos como nossos inimigos não são, eles são os nossos aliados contra aquele que é de fato inimigo. Quem? O diabo, Satanás, o mundo, sua carne, a minha carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o alvo da igreja é ganhar almas para o Senhor. Esse é o nosso papel, esse é o nosso galardão, ganhar almas para o Senhor. Esse texto está dizendo de salvação. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer,
também multiplicará a vossa sementeia e aumentará o fruto da vossa justiça. A justiça que está em mim não é minha. A justiça que está em você não é sua. É o caráter de Deus em nós. Eu não sei se você está sendo perseguido, invejado, se você está passando por algum momento da sua vida tenebroso e terrível. Tenha certeza convicta no seu coração. Se eu e você permanecermos dentro da palavra de Deus, entendendo que o Senhor está agindo sobre a nossa vida, gerando frutos de salvos em nós, frutos do Espírito Santo em nós, o Senhor vai converter o coração daquele que te persegue, daquele que fala mal de você, daquele que te engana, que te traiu, que te deu prejuízos, daquele que fez de tudo para te tirar da presença de Deus, daquele que, quando vira as costas para você, faz tudo ao contrário daquilo que prometeu não fazer. Tenha certeza que Deus tem poder de salvá-lo, de salvá-la. Olhe com misericórdia. Veja as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, que nós precisamos ter o amor de que Cristo teve conosco. O amor não é invejoso, não suspeita mal, não fala mal, o amor não se ensoberbece, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu sei que nenhum de nós conseguimos ter aquele amor. Para ter aquele amor precisamos de Cristo. Se você está sendo perseguido por alguém, está atravessando um momento desse e teve uma fraqueza de às vezes ter raiva de alguém, perdoe. Demonstre que a caridade que é Cristo está em você, louvado seja Deus. Demonstre que a compaixão está agindo sobre a sua vida e Deus vai converter corações próximos de você que talvez te odeia, tem até um título de que você é o inimigo, que não suporta você. Deus tem capacidade de salvá-lo, Deus tem poder para salvá-lo. Tome esta mensagem do seu coração. Tem pessoas que dentro de casa estão agindo assim. Tem pessoas que, eu cresci vendo isso, não tenho vergonha de falar não, eu cresci vendo isso, você acredita? Chegava à noite, o camarada brigava o dia inteiro com a mãe, chegava de noite, Bruno, e vinha para casa com a biblinha debaixo do braço assim, ó. Deus falou pela palavra, inimigo está nas palmas das mãos dele. Quem era o inimigo? Minha mãe. E quem era o homem de Deus? Meu pai. Cresci vendo isso. Deus falou na palavra, você está na mão de Deus, ele vai te pegar. Eu ficava pensando aquilo, falei, está errado isso, não é possível. Que Deus é esse? Será que eu vou viver assim dentro da minha casa? Com uma espada na mão para ferir minha esposa, meus filhos, olhando para eles como inimigo, e eu sou santo? Está errado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você pratica isso, fuja disso, irmã, fuja disso, irmão. Sua casa é um inferno, parece que o inferno mudou de endereço, está na sua casa, fuja disso. Deus dá semente. Louvado seja Deus, mais uma vez, para aquele que semeia, não discórdia, não raiva, não ódio, mas aquele que semeia a palavra de Deus, semeia o amor, semeia o perdão, semeia a misericórdia, semeia a bondade, e também multiplicará a vossa sementeia. Ou seja, hoje só deve ser você na sua casa que adora o Senhor, daqui a pouco será a sua casa inteira, seus filhos, seu casamento, sua vida será transformada, porque é Ele que dá o crescimento, fruto da vossa justiça. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.